Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa live, tá? Hoje é um dia muito especial para mim e para a Mayra. Nós estamos envolvidos com a nova campanha da Abrafibro. Para quem não conhece, a Associação Brasileira dos Fibromialgicos. Essa campanha tem a finalidade, esse ano, de conscientizar, tá? Os familiares dos acometidos pela fibromialgia, da importância de estar presente no tratamento. Então hoje eu e a maravilhosa fisioterapeuta Mayra, que deve estar dando entrada daqui a pouco, estamos aqui para bater um papo com você, mas o nosso foco hoje primordial é justamente esse. É conscientizar o seu familiar, é conscientizar o seu amigo, tá? Todas as pessoas que são próximas do fibromialgico, de que elas são importantes e são um ponto crucial dentro do tratamento. O apoio dessas pessoas pode ajudar e muito no tratamento desse fibromialgico. Quero agradecer a presença das meninas que já estão entrando, tá? O grupo do Maranhão já está presente, obrigado pela presença. Um beijo gigante. Josiane, beijão, querida, obrigado por estar presente. A Mayra apareceu. E eu quero agradecer e dizer que vocês podem ficar sossegadas, que quem não conseguir visualizar essa live, ela vai ficar gravada nas nossas mídias, pois o intuito dela é ser utilizada para divulgação, até mesmo de você fibromialgico para com os seus familiares. Vamos ver aqui, vou chamar a Mayra, dando ela para entrar na live. Olá, Quase. boa noite, Boa noite! tudo bem? Me Tudo escuta? bem? Tá me escutando Perfeitamente. bem? Vou tentar não colocar o fone para não ter problema com o meu fone. Mentira, você não quer despentear o cabelo, tô ligado. Fez até Ah, mas ó, escova hoje pra live. não, merecia, né? Um cabelo arrumado, pelo menos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mayra, sou fisioterapeuta da Abrafibro e junto com o William hoje nós vamos trazer um assunto bem pertinente ao momento, né, do 12 de maio. A Abrafibro fez a campanha desse ano sobre a importância do apoio familiar ao fibromialgico. A gente sabe que é muito difícil esse convívio, né, William? A gente escuta muito isso das Verdade. pessoas que a gente atende ao longo da nossa, né, carreira profissional, assim como todos os pacientes que a gente acolhe na Abrafibro. Então, nós vamos conversar um pouco disso na visão dos profissionais, né? Verdade. Porque o que eu comecei falando, Mara, justamente sobre isso. Que o nosso foco esse ano na Abrafibro é a campanha para a conscientização dos familiares, amigos, de todas aquelas pessoas que convivem com o doente de fibromialgia no seu dia a dia. Pois nós sabemos que não é uma coisa fácil, não é um processo fácil, nem paciente para o cuidador e nem do cuidador para o paciente. Então, quanto mais informação, quanto mais interação, quanto mais experiências de vivência nós conseguimos levar as duas partes, melhor para que se tenha um tratamento mais eficaz, tanto quanto uma convivência mais saudável dentro daquele lar. Perfeito. Realmente é difícil, assim, a gente sabe que quem sofre com todos os problemas que a fibromialgia traz, e não estou dizendo só a dor, que a gente sabe que é uma dor terrível, que é uma dor que paralisa, né? Uma dor que deixa a pessoa desnorteada, mas é difícil também para quem convive diariamente, porque uma casa aquela casa que convive aquela pessoa, que vive aquela pessoa com dor crônica, a gente sabe que não é só aquela pessoa que acaba ficando doente, é uma casa inteira adoentada. Porque Verdade. a falha de tudo, né? A falha de convívio, a falha de comunicação. É óbvio que vocês gostariam de ser compreendidos, igual a Aurora está dizendo, não somos compreendidos. Realmente, né? A fibromialgia, por a gente não conseguir ver, né? Não é uma coisa visível, muitas pessoas não entendem como aquilo que a gente não vê pode doer tanto, pode acarretar tantos problemas. É preciso melhorar a comunicação. A gente precisa entender melhor o que é a fibromialgia,
o que ela está acontecendo, o que ela faz com o corpo da gente, o que ela faz com a nossa saúde mental, as coisas que ela nos paralisa de fazer, né, que nos impede de fazer, para que a outra pessoa entenda, porque se vocês não conseguirem explicar para o parceiro de vocês, para os familiares de vocês, o que realmente está acontecendo com vocês, ninguém no mundo vai conseguir adivinhar. A gente só consegue. A gente só consegue entender se a outra pessoa falar pra gente. Nós, como profissionais, também somos assim, né, William? Por mais que a gente tenha estudado a fibromialgia há anos carregados aí, convivemos com fibromialgicos todos os dias, cada um tem um sintoma diferente, a fibromialgia ataca cada pessoa de uma forma diferente, não é uma receita de bolo. Não é porque Maria tem fibromialgia e a Ana Lúcia tem também, que as duas vão ter dores iguais, vão ter o comprometimento igual. Cada um tem um jeito de conviver. Então, a gente tem que também começar a parar com as comparações, certo? Porque senão a gente não consegue explicar para as pessoas o que está acontecendo. Não sei se Sabe o que vocês conseguiram. acontece, Maia? O que acontece é o seguinte, é igual você falou, além disso, nós temos dentro do processo da fibromialgia, da dor, que muitas vezes, como você falou, ela te mobiliza, ela te impede, ela te limita, nós temos as vivências. Nós temos que saber o seguinte, que junto com a doença já vem as vivências presentes dentro daquele lar, dentro daquele espaço profissional, entendeu? As afinidades. E como você falou, o foco principal nosso da Abrafibro, eu falo por mim, tenho certeza que falo pela Mayra também, é educação em dor. Você precisa entender como a dor funciona dentro do seu corpo, dentro da sua vivência, dentro do seu lar, para você poder explicar a outra parte. Por quê? Vamos lá. Eu vejo muitas pessoas que reclamam que não são compreendidas dentro do trabalho, dentro da sua casa. Só que quando nós paramos para conversar com essa pessoa, Mayra, isso acontece muito, eu tenho certeza com você também, nem a própria pessoa entende sobre a fibromialgia. Ela não consegue assimilar como a fibromialgia age diretamente na vida dela, no corpo dela. Aí como nós queremos cobrar de uma pessoa que não tem aquela patologia, que ela entenda como é a dor do fibromiálgico, se nós mesmos não conseguimos passar para aquela pessoa o que acontece no nosso corpo. Pois como a Mayra falou, e o que é muito interessante, um agravante dentro da fibromialgia, é que você não tem um exame visual, você não tem um exame laboratorial, que comprove que aquela pessoa, eu tenho determinada patologia. Só que para você que é fibromialgico, para nós que somos profissionais, não precisamos desse exame para saber que a doença ela é real, ela existe, ela está presente no corpo e não só na mente, como muitas pessoas alegam que ela é psicossomática. Não, ela está presente no corpo. E ela traz essas limitações. Entendeu? Mas para isso, como a Mayra... Pode falar, Mayra. Desculpa, pode falar, só para eu não perder o raciocínio. Isso que você falou é muito importante. Eu vejo profissionais da área da saúde, muitas vezes, já fazer... Infelizmente, isso acontece muito, e eu fico realmente muito triste com isso. Por exemplo, quando vai atender... Quando tem algum paciente que você sabe que vai chegar para você e que tem fibromialgia, dá aquela torcida no olho, sabe? Assim, no nariz. Esse paciente é queixador. Nem adianta, porque nada que a gente fizer com ele vai dar certo. Ele não vai aceitar, não quer fazer exercício. Aí quando vai conversar com o paciente, solta uma pergunta desse tipo: você sente só que sua dor parece só quando você está muito irritada? Né? Porque a fibromialgia é uma dor altamente... É só emocional, sabe? Ela tá realmente ali só com o seu descontrole emocional. E esse tipo de argumento, né? Isso é só um exemplo. Eu sei que muitas pessoas se identificaram com esse exemplo, assim como vocês já devem ter escutado barbaridades por aí. Mas esse tipo de argumento é um argumento que me corrói por dentro, porque afasta a confiança do paciente em cima do profissional. Aí eles vão procurar informações aonde? Nas redes sociais, com a vizinha, que também diz que tem fibromialgia, ou naqueles grupos que acaba hipervalorizando demais só o sofrimento, mas não dá uma opção, né? De uma solução ou de um contorno do que está acontecendo, né? Não dá um exemplo bom. Olha, não, tudo bem, eu sei que a dor é forte demais, mas eu conheço uma pessoa
que de repente ela conseguiu fazer então, um acompanhamento multidisciplinar ali, né? O que é multidisciplinar? Várias pessoas de diferentes áreas te apoiando, te tratando em conjunto, um trabalho em conjunto ali. E ela conseguiu conviver bem, não tem cura ainda, mas ela tá convivendo bem com aquilo. São esses tipos de pessoas que vocês têm que tentar se apegar. E em profissionais que entendam o que está acontecendo com vocês, que tenham paciência de escutar o que vocês estão relatando e saibam, junto com vocês, propor um tratamento, seja ele de fisioterapia, seja com uma psicóloga, seja com o educador físico, seja com a nutricionista, seja com o seu reumatologista, seu psiquiatra, não importa. Mas vocês precisam ser parceiros de quem vai atender vocês. E profissionais da saúde, pelo amor de Deus, tenham escutativa, sejam acolhedores, entendam que quem está sofrendo não é você que está sentado de branco, olhando para aquele paciente. Quem está sofrendo é ele, que não sabe mais o que fazer para melhorar essa dor. Não sabe mais o que fazer para tentar conviver bem com as pessoas. Que tem que colocar um sorriso no rosto dia após dia, mesmo estando carregando piano nas costas. Tenham mais empatia, tenham mais coração. Honre o juramento que vocês fizeram e estudem o máximo possível se vocês vão se propor a atender quem tem fibromialgia. Ai, te cortei e falei pra caramba, desculpa. Não, isso é bom. Sabe por quê, Mayra? Você tocou num ponto que eu bato muito em cima disso, que é a humanização. Eu acho que o profissional de saúde, independente da patologia que eles atendam, primeiramente, Dani, a Dani tá aí, a Dani é nossa psicóloga portuguesa. Um beijo, minha querida. A relação da humanização, sabe, Mayra? É necessário você... Eu, como educador físico, já tenho 6 anos que eu estou na Abrafibro. E minha função lá não é só criar o processo de atividade física como braço multidisciplinar para te mostrar que as sintomatologias são diminuídas com a atividade física. Lá eu também faço a função de ouvir. Quantas pessoas chegam até mim com problemas, com dores, aflitas, e elas querem simplesmente falar. Esse é o primeiro passo para que eu crie um elo, eu crie um vínculo com essa pessoa de respeito, de afinidade, para que ela me permita trabalhar dentro daquilo que eu quero propor. Então, a humanização, ela é essencial para qualquer profissional de saúde, em qualquer outra patologia, não só na fibromialgia, mas eu digo muito no campo de quem tem a dor crônica envolvida na patologia. É essencial escutar, ter paciência, não recriminar ou discriminar aquele determinado paciente, como você falou, chega o fibromialgico, vai no médico, o cara já olha, nossa, vai falar horrores, nossa, vai reclamar. Dá qualquer coisa, sabe? Porque ele não vai melhorar. Eu acho que nós não podemos minimizar a dor do outro, minimizar a dor do próximo. Então isso é o mínimo que eu, William, você, Mayra, a Dani, a Rayane, como acadêmica de nutrição, e outros profissionais dentro da Abrafibro e outras associações, podemos fazer por esse paciente, que é sermos humanos. Isso é o principal. E essa humanização, quando nós falamos dentro da nossa área, tem que ser levada para dentro de casa também. Aí o ponto do familiar, independente de não entender, ele tem que acolher. Isso é o primordial. Não tem mais como a gente trabalhar com pessoas se nós estamos na área da saúde e não sermos humanos, não ter humanização. Não tem espaço mais para quem acha que vai trabalhar sem essa humanização. Não tem mais espaço para isso. Essa é a palavra-chave. Nós temos que ser humanos. Nós temos que conseguir, sim, saber que aquela pessoa que está na nossa frente ali, ela não está só ali sentada reclamando de dor. Ela tem vida, tem um familiar. Ela sabe que aquele familiar provavelmente também está sofrendo. Se ele está sem paciência por algum motivo, provavelmente é porque ele não sabe mais o que fazer para ajudar. Ou ele, de repente, não se interessou em saber o que é a fibromialgia ainda, porque não houve uma maneira mais diplomática, digamos assim, de explicar para ele o que é essa doença. Ah, mas toda hora eu falo, já cansei de pedir ajuda, ninguém me ajuda nos afazeres de casa. Você já tentou explicar? Ah, já falei para ele que eu tô com dor, já falei para aquela pessoa que não tô aguentando ficar em pé, eles não têm o pingo de compressão.
Eu sei que é muito difícil, que eu vou falar assim, a gente perde, a gente com dor, a gente se transforma numa outra pessoa, ninguém fica feliz com dor, né? Por mais que que eu sei que a maioria das pessoas tentam colocar aquele sorriso no rosto, por dentro, o sofrimento é muito grande. Mas se a gente não conseguir tentar também ter empatia pelo nosso familiar e tentar pensar, será que eu estou explicando da maneira que ele consiga entender? Eu acho difícil a gente conseguir melhorar esse convívio. Se infelizmente, da maneira mais bruta, como muitas vezes vem acontecendo, não deu certo, talvez nós tenhamos que mudar o jogo. Talvez a forma como a gente vai se comunicar, né? Menos violento, com mais conversa mesmo, né? Mais amigável. Falando assim, talvez ele não tenha entendido dessa maneira. Deixa eu tentar explicar de outra. Vai ser difícil? Com certeza, vai ser difícil, mas talvez seja uma das melhores soluções nesse momento. Um fator interessante que a Vivi até comentou, que pega muito esse tema seu, foi ontem sobre a entrevista da Vivi, lá em Araras, que ela é da Arafibro, e no final, um marido ligou, porque ele escutou o programa na rádio, e ele tem a companheira que é fibromialgica, e ele se humanizou, ele se sensibilizou em entender mais para poder estar ajudando aquela pessoa que ele tem dentro de casa. Então isso mostra o que você está falando, Maia. Muitas vezes as pessoas elas não têm o conhecimento, seja porque não foram buscar, ou porque esse conhecimento, como você falou, não chegou de uma maneira mais educativa e sutil para aquela pessoa, pois eu entendo completamente, a dor é triste, qualquer tipo de dor. Eu fui atleta, eu tive vários tipos de dor, e você... Tudo bem, amor? E você estar com dor é complicado. Então, às vezes, quando nós estamos com dor e tentamos explicar algo a outra pessoa, nós podemos acabando com essa dor, sendo rudes na forma de explicar. Então, como a Mayra falou, é que nós venhamos a criar novos mecanismos, que sejam eles diretos ou indiretos, para que aquela pessoa aprenda um pouco sobre a fibromialgia. É você deixar um vídeo passando no tablet em cima da mesa enquanto você está fazendo comida. É você escutar um áudio mais alto sobre a fibromialgia dentro da sua casa. Essas são as maneiras que eu vejo indiretas que nós podemos abordar, como a Mayra falou, daquela pessoa passar pela cozinha, eu estou lavando um copo, ó, isso acontece mesmo na fibromialgia? Eu não sabia disso, não. Ela vive reclamando disso, então é real. Quando a pessoa escuta, às vezes, de uma outra pessoa, de uma outra vivência, de um profissional, se torna mais fácil a assimilação dela para com as sintomatologias daquela determinada patologia. E às vezes, como a Mayra falou, esse é o caminho de usarmos, sabe, esses extremos mais sutis para levarmos a informação àquela pessoa que está ao nosso lado, sem que essa informação crie um conflito entre as partes dentro da casa. Perfeito. Eu estava tentando ler os comentários aqui, mas eu não estou conseguindo acompanhá-los mais. Tem cheio de comentário. A gente vai ter que olhar os poucos depois. Não é? Mas depois nós vamos respondendo, pode ficar sossegado. Nenhum comentário aqui vai deixar de ser respondido. A gente vai dar um jeito. Pode ficar tranquilo. Gente, desculpa ter saído aqui, mas em casa, né, em quarentena, então não tenho o que fazer, né? Tenho filhos pequenos, então vocês já sabem que é difícil a gente conseguir organizar todos os tempos, né? Desculpa. Deixa eu só falar uma coisa. Eu vi um comentário aqui que eu... Poxa vida, perdi. Ela perguntando... Ó, se reclamar de dor, as pessoas acham que estamos sempre aumentando. Ai, meu Deus, perdi de novo. Ai, perdi, William. Subiu aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Gente, eu quero só deixar uma coisa clara para vocês, que assim, é muito difícil realmente, às vezes, a gente achar profissionais que realmente consigam entender ao fato ou estudem a fundo a fibromialgia, mas tem sim muitos profissionais bons aí na área, mas nenhum profissional da saúde vai fazer milagre na vida de vocês. Nenhum. Se não houver um trabalho em conjunto, uma dupla dinâmica ali, um quarteto fantástico, um grupo maravilhoso, seja lá como for,
ninguém vai ter sucesso. Vocês vão ficar frustrados porque talvez não vão ter melhoras, nós vamos ficar frustrados porque não conseguimos melhorar. Vocês. Então, assim, precisa ter comprometimento. Não, nada é fácil no começo, nada é fácil. Mas precisa sim que a gente tenha perseverança. Ó, hoje foi um pouco mais difícil, vamos fazer alguma coisa mais leve. No outro dia eu estou um pouco melhor, vamos tentar aumentar um pouquinho. E assim vai. Mas o que a gente não pode, de repente, desistir de fazer tudo. E tudo é passado por etapas, né? Ninguém aqui tá falando, nenhuma pessoa vai ser maluca o suficiente de falar assim, ah, vai fazer uma atividade física direto, né? É só isso que vai te ajudar se você tá com dor. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que é um processo, você inicia, por isso que é uma equipe multidisciplinar. Você passa com o médico, vamos ver se tem a possibilidade de que se precisa ou não, de repente, tomar algum medicamento ou não, algum outro tipo de tratamento. Você pode ser acompanhado com um fisioterapeuta. Nós temos diversas técnicas que podem te ajudar. E mais uma vez eu vou falar sobre isso. Não é receita de bolo. Às vezes uma coisa que funciona para Maria não funciona para Ana Lúcia. Eu não posso aqui falar assim, olha, façam o exercício A, B, C e D. Né? Às vezes vai ser bom para uma, mas não vai ser bom para outra. Né? Por isso que precisa realmente uma boa avaliação do quadro ali, para a gente saber ao certo como que está esse corpo e o que a gente precisa focar mais. Mas de uma maneira mais geral, o que a gente trabalha na fisioterapia é tentar aliviar essa dor, né, usando métodos tanto de exercícios quanto os nossos aparelhos de eletroterapia que temos, né, que usamos. A gente tenta diminuir um pouco essa inflamação, né? Esse estímulo doloroso que está acontecendo com vocês, para preparar vocês para entregar na mão do educador físico, para aí sim começar um trabalho de exercícios também bem elaborado, bem focado, porque cada caso é um caso, para aí então vocês começarem a sentir melhora real ali do quadro, né, William? Verdade. Como você falou, a relação do estudo do exercício físico para a dor, para o combate da dor, melhora da dor, ele já vem de 20 anos para trás, vários pesquisadores, com vários estudos. Então, hoje nós sabemos que a atividade física, sim, ela é uma das formas, principalmente dentro do quadro da fibromialgia, aonde as suas sintomatologias vão ser diminuídas através de um processo de exercício físico continuado, mais adaptado, como você falou. Não é simplesmente eu prescrever um treino para uma pessoa e falar, ó, você vai todos os dias. Não, eu preciso ver essa individualidade biológica, nós temos a relação de patologias coassociadas. Então, tudo isso requer, como a Mayra falou, uma boa anamnese, um bom planejamento. Mas, falando de uma maneira mais geral, sim, o exercício físico ele faz parte do tratamento multidisciplinar da fibromialgia. Ele é um dos braços desse tratamento. Ele tem hoje, perante os médicos, uma grande importância. Podemos ver que os próprios médicos estimulam muito a prática do exercício. Um outro fator que eu já vou desmistificar aqui, não existe o melhor exercício para a fibromialgia. O melhor exercício é aquele ao qual você tem afinidade, que te agrade, que te traga prazer, que te traga a vontade de sair de casa para praticá-lo, ou praticá-lo mesmo dentro da sua residência. Não adianta eu te falar que a hidro é excelente por trás de princípios físicos se você não tem afinidade com água. Não adianta eu te falar que bicicleta te traz vários benefícios se você não tem afinidade em pedalar. Então, você deve buscar, sim, um profissional qualificado, ao qual ele escute o seu caso, ele venha se interessar, se não conhece, a conhecer o que é a fibromialgia, e para depois disso tudo, ele te prescreva um quadro de exercícios físicos individualizado para que você venha, sim, dessa forma, bem direcionado, combater as sintomatologias da fibromialgia. Perfeito. Vamos dar o caminho de ouro aqui, né? Os tijolinhos de ouro, né? Como é a forma que nós, dentro da Abrafibro, trabalhamos com os nossos pacientes. E eu já ressalto, assim, que todos que estiverem aqui têm fibromialgia, por favor, nos procurem dentro da Abrafibro. Nosso trabalho todo lá é voluntário, vocês não vão pagar nada por isso, terá todo o nosso apoio.
Então, assim, não vai ser por falta de informação, não vai ser por falta de atendimento, mesmo que seja à distância, que vocês vão ficar desnorteados sem saber o que fazer. Podem ter certeza que dentro da Abrafibra vocês vão encontrar profissionais capacitados que estudam realmente essa patologia e que têm o maior carinho com todos os pacientes. Tá? Isso é uma coisa importante que eu gostaria que todos vocês soubessem. E aqueles que estão aqui, mas não têm isso, mas conhecem quem tem, por favor, indique. Não só a Abrafibro, tem diversas outras associações. Qual vocês que se sentirem melhor? Eu estou falando da Abrafibro porque nós trabalhamos para ela. E nós sabemos todo o carinho e toda a nossa força-tarefa para tentar fazer a Abrafibro sempre seguir em frente no ponto de vista profissional dos técnicos, tá bom? Eu fiquei com uma dúvida aqui, ó, a Lid Stephanie. Acho que a grave questão hoje é que as pessoas, de maneira geral, profissionais da saúde, estão todos muito esgotados. E nossa queixa pode soar como um descaso com a dor ou o cansaço do outro. Eu fiquei na dúvida se ela é paciente ou se ela é um profissional da área da saúde. Uhum. Porque pode acontecer, né? Tem uma dupla face aí nesse comentário, porque às vezes acontece isso mesmo. Às vezes, vamos todos lembrar que o profissional da saúde é um ser humano também. Lembra da questão da empatia? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Também vamos tentar, às vezes, aquela pessoa não estava num momento bom aqui, naquele momento, né? E às vezes falou alguma coisa de um jeito querendo expressar uma outra maneira, porém a pessoa que estava sentada na frente dela ali já estava totalmente esgotada, cansada, chateada, angustiada, atrapalhada, e entendeu de uma outra maneira, de uma maneira pior possível, né? E aí começa essa comunicação, essa falha na comunicação. Então, eu acho que, mais uma vez, a empatia vale para todo mundo, né? Vamos sempre dar um voto de confiança para todos que nos rodeiam, certo? Como que a gente trabalha na Abrafibra, então? Só para esclarecer isso, que eu acho que vale a pena vocês saberem. O nosso foco principal é a educação do paciente. A gente acredita fielmente que se vocês não entenderem o que está acontecendo com vocês, por quê? Por que que essa dor mexe tanto com vocês? Como que o que acontece no nosso corpo quando a gente tem dor? É, como que os nossos atos podem piorar ou melhorar a nossa dor? Por que que nós temos que manter a nossa saúde física bem, sempre trabalhando a nossa saúde física? Por que que nós temos que também trabalhar a nossa saúde mental? Por que que nós temos que cuidar da nossa alimentação? Porque tudo isso interfere brutalmente no nosso corpo. Se eu fico comendo alimentos e nós vamos ter uma live maravilhosa na próxima terça-feira com a Rayane, nossa acadêmica de nutrição, ela também é muito estudiosa da fibromialgia, ela vem aqui trazer todas as informações sobre alimentação versus fibromialgia, tudo que vocês queriam saber. Por favor, assistam na terça-feira, também é mais um presente nosso para vocês. Mas eu vou dar um spoiler aqui, a gente não se alimenta da maneira correta, deixa passar, come muita besteira, ou então foca muito em temperos, esses temperos prontos e rápidos, a gente está muito cansado para ficar fazendo, eles são altamente inflamatórios. Quem já tem inflamação, piora a inflamação. Olha só como é importante cuidar da alimentação, isso entre outros motivos. Se eu fico me podando o tempo todo e não faço atividades que eu gosto, atividades que me trazem prazer, o meu cérebro, por exemplo, ainda me entende que aquilo está me machucando por dentro, que aquilo não está me fazendo bem. Como que ele vai fazer? Como que ele vai tentar me parar? Através de dor. Tá vendo o motivo aí para a gente também cuidar da nossa saúde mental? Sábado teremos mais uma live com a nossa. Olha o merchan. Com a nossa psicóloga, Daniela Queiroz, né? Nossa portuguesa maravilhosa, que também trabalha altamente preparada. Nossa, ela é maravilhosa, maravilhosa. Dispensa comentários também. Vai fazer uma live no sábado, se eu não me engano, às 16 horas, né, William? Junto com a nossa Isso. vice-presidente, a Fibro Simone, que também é muito guerreira. Então não percam também, mais um presente para vocês.
Quando a gente fala para vocês, dividam os afazeres de casa ao longo da semana. Muitas pessoas querem manter a casa totalmente intacta, limpa, e quer fazer tudo de uma vez só. Não, gente, divide ao longo da semana. Por quê? Porque, mais uma vez, seu corpo não tá legal e você começa a fazer um monte de coisa que você já nem gosta tanto, porque não é prazeroso, às vezes, ficar arrumando 500 vezes a mesma coisa. E isso também é mandar informação para o cérebro como agressão. Ele interpreta isso como agressivo e devolve como dor. Chega essa informação, ele interpreta como agressivo e devolve como dor. Por isso que a gente fala de vida, não sobrecarregue seu corpo. E por que a gente fala tanto que às vezes a gente fala assim, mas você precisa fazer uma atividade física. Já trabalho muito em casa. Eu limpo casa, arrumo casa, passo pano, lavo roupa, limpo janela. Não é considerado atividade física também isso, pessoal. Vocês precisam realmente focar na saúde de vocês. Por que não é considerado atividade física isso, William? Por Ô, quê? Mayra, abordando esse ponto interessante que você chegou, vendo o princípio de por que muitos têm a recusa do exercício físico dentro do processo da fibromialgia, o seguinte, o primeiro fator de defesa antiálgica que o fibromialgico tem é se manter quietinho, é ir deitar, é ficar no canto dele, imóvel, durante horas, tem pessoas que passam dias naquela mesma posição, e o que acontece? Naquele momento, quando você fica imóvel, fica muito tempo em imobilização, você acaba perdendo e causando declínio em valências como resistência muscular, força, capacidade aeróbica, entendeu? Então, o que acontece? Você só vai estar numa falsa sensação de não dor pelo aquele repouso no momento. Pois quando você volta à sua atividade da vida normal, que é esse momento que você vai fazer suas coisas de casa, vai lavar seu prato, vai varrer o seu chão, o seu corpo ele não vai estar condicionado e nem preparado para aquele exercício. Pois aí entra esse fator que a minha amiga Mayra falou. Porque de você manter o exercício físico. A diferença de atividade física e o exercício físico, como ela colocou aqui, é que no exercício físico você tem uma elaboração prescrita de movimentos, aonde eles vão culminar na melhora da qualidade de uma valência. Se eu faço exercícios de cadência aeróbica, a minha parte cardiorrespiratória será melhorada. Se eu trabalho uma planilha de exercícios de contra-resistência, a minha força, a minha resistência muscular, ela será melhorada. Então, o que acontece? Dentro da atividade que você exerce dentro da sua casa, ela não tem uma continuidade, uma progressividade, tá, adequada para atingir os objetivos que você precisa, tá, dentro do exercício físico para melhorar, sejam suas valências, tanto físicas quanto cognitivas. Perfeito. Opa, ai meu Deus. Bom, eu vi aquela mesma pessoa que eu falei que fiquei na dúvida se ela era profissional da saúde, eu acho que foi ela mesma que compartilhou aqui uma pergunta, que eu vá... Oi, Mônica, uma amiga minha entrou. Ela compartilhou uma pergunta aqui falando assim que ela não entende ao certo o que é a fibromialgia, no que consiste essa síndrome da fibromialgia. Ela está com dúvida, William. Só para você, então, rapidamente, né, para a gente explicar mais ou menos, ela é uma síndrome que ela não o carro-chefe dela é a dor, mas ela não vem só com a dor, né? Ela vem com um monte de outras coisas juntas, né? Uma disfunção intestinal, ela vem com esquecimentos, ela vem com... As pessoas apresentam rigidez corporal, algumas pessoas, não todas, né? Mas a gente sabe que tem uma taxa que pelo menos 50% das pessoas que têm fibromialgia tem uma predisposição a adquirir a depressão, ou essa depressão veio antes, ou essa depressão vem depois da fibromialgia. Né? A gente tem um conjunto de coisas, por isso que é uma síndrome, porque ela tem um conjunto de eventos que acontecem no corpo dessa pessoa que tem, né? Que acaba tendo essa fibromialgia. Por isso que a gente chama de síndrome. Não sei se te ajudou em alguma coisa, mas se você tem a fibromialgia, ou se você é familiar de alguém, eu sugiro que você tente estudar um pouco mais, procure pesquisar mais, nos procure na Abrafibra, teremos o maior prazer de explicar muito mais amplo o que é a fibromialgia para ajudar.
ou você a se sentir melhor, ou você ajudar um familiar, tá bom? O sono, geralmente quem tem fibromialgia acorda aí umas 8 vezes por noite, em torno disso, às vezes nem dorme. E se não ter um sono reparador é cruel demais, né, William? A gente precisa dormir Assim, bem, sentir bem. Imagina vocês, uma pessoa que não dorme, passou uma noite acordado, como é que vocês estão no outro dia? Quebrado, né? A gente tá quebrado, a até gente pela, tá, até a pela gente tá própria quebrado. liberação hormonal, Né? entendeu? Que faz Imagina uma você diferença dia muito após grande. dia não dormindo, dia após dia não dormindo. E aí que tá o problema, que às vezes a noite vai chegando e você já vai ficando preocupado se você vai conseguir dormir ou não. Isso também já altera muito mais o seu sono, porque aí, de fato, sua cabeça começa a fantasiar tantas coisas que você realmente nem consegue mais dormir. Piora. Né? Então, é por isso que é verdade, vocês precisam conseguir trabalhar peça por peça. Eu brinco assim, eu falo para os meus pacientes que fibromialgia é um sabe esse jogo de quebra-cabeça? Quer dizer, então para a gente conseguir tentar melhorar, a gente tem que ir encaixando peça por peça. Porque se a gente for querer fazer tudo fácil, nenhuma peça vai encaixar, a gente não vai montar esse jogo e não vai dar certo. Vai ser dia após dia, conhecendo o seu corpo e sabendo lidar com cada consequência que a fibromialgia te traz. Certo? O Oi, respeito, William. né, Mayra, também pelo momento na patologia, né, que é uma coisa que todos nós temos que ter, independente da patologia, mas na fibromialgia tem que se ter essa ressalva. Entender os momentos onde você está começando a desencadear uma crise, entender aqueles momentos onde você pode, vamos dizer, entre aspas, forçar um pouquinho mais, porque você está fora desse processo da crise. Então, o entendimento do processo da fibromialgia e das outras patologias que acabam vindo associadas com a fibromialgia, pois a gente sabe que ela tem uma grande incidência em quem tem artrite reumatoide, de desenvolver a fibromialgia. Tá? Isso é um dado estatístico da própria Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, olha aí o que torna aquilo que já era ruim ainda pior, quando você vem com uma outra patologia associada à fibromialgia, tá? E vai desencadear ainda mais sintomas. Então, a necessidade de se conhecer o momento, porque isso leva a um outro fator perigoso, que eu vou abordar aqui rapidinho, que é o seguinte: fibromialgico. Nem tudo que acontece com o seu corpo é culpa da fibromialgia, tá? Há 2 anos atrás eu lancei uma campanha, pois o fibromialgico ele ganha o hábito de, às vezes, descobrir outras patologias que estão acontecendo no seu corpo, porque ele acha normal sentir todo tipo de dor. Não, não é normal. Se você tem uma dor, tem um desconforto, que ele foge do seu padrão normal, da vivência que você já tem na fibromialgia, procure o médico. Comente a princípio com o seu especialista em dor, com o seu reumatologista, que essa dor surgiu em tal momento, pois muitas vezes a dor que você vem sentindo está referente a uma outra patologia e não a fibromialgia. Tá? É um cuidado que você, fibromialgico, também tem que ter quando nós falamos da relação da dor e o seu corpo. Ô, Vivi, a Viviane aqui comentando, o mais importante é dormir 8 horas, nem mais nem menos. O paciente com fibromialgia tem essa dificuldade, é tudo ao inverso. Mas necessitamos se organizar e seguir um bom tratamento. Vocês só me ajudam. Obrigada, Vivi, a nossa assessora maravilhosa. Nossa, Beijo, Vivi. essa... Teoricamente, 8 horas de sono seria o ideal para todo mundo, mas o mais importante de tudo, não se apeguem à quantidade de tempo que vocês vão dormir, mas se apeguem à qualidade do sono de vocês. Às vezes uma pessoa dorme 5 horas, mas dorme bem, tem o sono reparador, descansa, deita e dorme de Exato. verdade, profundo. E aí valeu muito mais do que 8 horas da cama, virando de um lado para o outro sem conseguir dormir, acordando várias vezes à noite. Então, assim, vale muito mais tentar ter um sono profundo do que, às vezes, dormir uma quantidade grande de horas. Acho que a gente podia ler, de repente, um pouco de comentários aqui para ver se tem alguma dúvida boa para gente ou focar em como nós Ô, vamos Mayra, tem tentar um aqui ajudar. interessante, hein? Tem um Qual? aqui interessante, que é o da Margaridas. Existe uma questão cultural muito grande que envolve a fibro por atingir majoritariamente as mulheres que acabam sendo responsáveis pelo serviço doméstico. Isso é interessante, entendeu? Essa visão de que porque às vezes essa relação do serviço doméstico em si, ele se torna um agravante,
nessa busca que o fibromialgico tem de exercer essas funções, justamente porque ele acarreta que cai mais nas mulheres, que é o público maior, que são acometidas pela fibromialgia. A questão cultural contra mulheres já é enorme, né? Porque você já ouviu alguém falar assim, olha o Zé das Dores chegando aí? Não, Não, né? Começa não. pelo apelido de Maria das Dores. Ah, olha, ela é Maria das Dores. Porque já começa por aí a pegarem no pé da mulher, né? Essa parte cultural. E nem tô falando no resto. Mas realmente é uma questão muito cultural mesmo. Ainda hoje, não só porque atinge mais mulheres, né? Mas a fibromialgia em si já vem com uma cultura negativa gigante em cima. Gigante. Não é à toa que quando o paciente sai do consultório médico, que procura a gente para falar sobre a fibromialgia, ele vem devastado. Ele vem como se fosse um atestado de fim para ele, né? Acha que não vai ter mais solução, porque ele entra para tentar descobrir o que é a fibromialgia, só vê catástrofe, só vê coisa ruim, só vê dramatizações absurdas assim, né? E aí nós tentamos dar um outro olhar para ele, mostrando que sim, tem vida além da fibromialgia. E vocês podem ter vida além da fibromialgia. Vai ser fácil? Não vai ser Não. fácil. Mas nós estamos com vocês e vamos ajudar vocês em tudo que for possível, né? Vamos fazer o nosso máximo para tentar apoiar vocês, para que vocês tenham, sim, possibilidade de uma vida melhor. Ó, dor, depressão e... Ah, tá, ela falando sobre... Ah, olha só. Joseli Pereira, dor, depressão e muitas consequências, inclusive perder o companheiro por não compreender minhas dores. Olha que pesado. O que eu conheço de casamentos que se acabaram depois que a mulher começou a desenvolver dor crônica, não consigo, não cabe na minha mão. É muito além da minha mão. É É verdade. realmente é muito triste saber que você não pode contar no momento que você mais precisa do seu companheiro. Mas é muito difícil também, gente, vamos bater mais uma vez na tecla, que é muito difícil para eles também conviver com uma pessoa que está ali, sempre com muita dor, que tem dias que não tem vontade de levantar da cama, tem dias que não consegue nem lavar o próprio rosto, escovar o dente, às vezes vai escovar só 5 horas da tarde, olhe lá, um exemplo de horário, né? Que perdeu totalmente a paciência com todo mundo, que às vezes dá respostas mais atravessadas, porque realmente tá muito, muito, muito cansada, muito fadigada, não só fisicamente como emocionalmente. Tá muito devastada por achar que aquelas pessoas que convivem com ela não estão compreendendo, não estão tendo, não estão dando apoio que ela tanto merece, né? Pensem nessa cena. Agora imaginem vocês sendo a outra pessoa convivendo com uma pessoa dessa forma, né? Aquela pessoa que às vezes você vai tentar falar alguma coisa, toma uma. Convida para fazer alguma coisa, não posso, tô com dor. Às vezes, sei lá, a criança falou um pouco mais alto, gritou porque não quer barulho. Não sei, gente. Eu tô dando cenários que acontecem nas casas. Eu tô relatando para vocês porque as pessoas relatam para mim, só isso. É difícil para eles também. Quase todos os dias eu converso com familiares dos meus pacientes que têm fibromialgia e assim, muitos vêm com pedras na mão, até para atacar em mim, que nem tenho nada a ver com isso, né? Sobre, minha mãe não melhora nunca, ela só reclama de dor. Nossa, ela não consegue segurar um copo, ela fala que tá doendo. Um copo, Mayra, um copo. Fala que dói, você vai cair a mão dela por causa de um copo. Eu faço eu me visto da paz interior e falo, não sei, eu não tô sentindo a dor que ela tá sentindo. Você consegue sentir aquela dor? Você sabe realmente o que está acontecendo naquela mão? Você já parou, já tentou apertar? Falou para ela apertar a sua mão para saber se ela tem força para aquilo? Já testou? Já parou para tentar conversar com calma, tentando se colocar no lugar dela? Como se está sendo fácil ou difícil fazer tudo aquilo, né? Eu não tenho como responder isso para um familiar,
mas eu tenho como tentar atiçar ele a entender o que está acontecendo com aquele meu paciente. Porque o que eu quero é que o familiar entenda e me ajude, porque se ele não ajudar, o paciente nunca vai melhorar. Eu melhoro ele na minha sessão, ele volta com dor depois. Mas por quê? Passou por um monte de coisas em casa até voltar comigo de novo. Então, a gente precisa realmente melhorar essa comunicação. E a gente gostaria que vocês também dessem dicas aqui, escrevam. Se vocês têm alguma tática, escrevam nos comentários, vamos ajudar a todos. Dicas para tentar melhorar o convívio familiar, né? O que vocês acham que daria certo para ajudar o familiar a entender como é difícil viver com fibromialgia? Como é difícil viver com fibromialgia? Porque a gente sabe, vocês sabem, mas talvez eles não saibam e eles estão totalmente sensibilizados. Eu já tive familiar, William, chorando. Simplesmente chorou. Ficou 40 minutos aos prantos porque não sabia mais o que fazer com a esposa. Não sabia mais o que fazer. Mayra, eu amo minha esposa. Nossa, até me emociona, assim, porque me pegou sabe, de sopetão. Eu amo a minha esposa, ela é tudo que eu tenho. Mas eu não sei, ela se transformou numa outra pessoa. Ela não é aquela mulher que eu casei. Eu não sei mais o que fazer com ela, porque eu falo, mas você já tentou ajudar? Ela não deixa. Na hora que eu vou fazer alguma coisa, tudo que eu faço tá errado dentro da casa. Se eu tento fazer alguma coisa, não é do jeito que ela gosta. Eu não sei fazer, Mayra. Eu não fui criada fazendo coisas dentro de casa. Mas eu me proponho a fazer. Mas o problema é que parece que nada que eu faço é o suficiente. Nada tá bom para ela. Outro dia eu convidei um casal de amigos que fazia tempo que a gente não via. Ela gostava muito de sair com eles. Eu convidei para vir em casa. Ela não levantou da cama. Ela simplesmente não levantou da cama. Falou assim: você não sabe que eu tô com dor? Você não respeita a minha dor e chama pessoas aqui? Aí ele falou para mim: Mayra, eu só fiz isso porque ela é a melhor amiga da minha mulher e ela nem levantou da cama. Eu não sei mais o que fazer. Eu tô perdendo a minha mulher. Eu me sinto ansioso quando a minha mulher levanta da cama ou quando ela fala que tá com dor, eu começo a sentir dor na nuca. Eu já começo a sentir tremor por dentro, porque eu não sei mais o que fazer. Eu tô contando, eu tenho vários relatos, é que não dá tempo para contar tudo isso para vocês, mas eu tô contando esse que me veio à mente agora, para você ver como é difícil o outro lado também. Às vezes a gente só não consegue enxergar a dificuldade do nosso parceiro. Tem gente realmente que não tá nem aí. A gente sabe que tem gente que não tá nem aí, que você pode tentar explicar de qualquer jeito, aquela pessoa não vai te ajudar, ela só olha pro próprio umbigo e não vai ajudar. Ponto. A gente sabe, né, William? A gente também não é tonto de achar que não tem pessoas que agem dessa maneira. Infelizmente tem, né? E eu sinto muito, muito, muito por essas pessoas, porque o problema não tá com quem tem dor, o problema tá com elas. Mas tem também pessoas muito boas que simplesmente estão adoentadas junto com vocês porque estão paralisadas, elas não sabem o que fazer. Elas não sabem como agir, sabe? Tem familiares que a gente vê que o sofrimento é grande porque, como você falou, principalmente dentro da Abrafibra, eu converso com muitos familiares e muitos estão nessa vibe. Eles não sabem como abordar, o que fazer para trazer aquela pessoa que ele iniciou um relacionamento de volta. Então, o fibromialgia ele também tem que se colocar um pouquinho no lugar e imaginar, nossa, será que meu marido está sofrendo por eu não conseguir levantar, por eu não conseguir exercer um trabalho dentro de casa? E foi aquilo que foi falado no começo. Quando essa pessoa tenta uma abordagem, às vezes, a receptividade do fibromialgico, ela não é uma receptividade, sabe, muito grande. E acaba inibindo o seu companheiro de fazer uma nova abordagem. Pois ele fica com medo de te irritar, de te incomodar. Então, nós temos que pensar assim no outro lado, porque sabemos, tem gente que não está nem aí para nada, sabe? Verdade. Mas tem muita gente que tem um envolvimento afetivo tão forte que ela se destrói ao mesmo tempo, vendo aquele fibromialgico num processo de crise. Que ele se destrói a ver aquela pessoa sofrendo. A esposa que dançava, que gostava de sair para dançar, que não consegue levantar da cama, sabe? O marido que era ativo e depois ele não consegue mais exercer a função da forma que quer. Por isso, Mayra, que como nós falamos lá no começo, o envolvimento no trabalho multidisciplinar ele é muito importante. Então, o acompanhamento psicológico, tanto para o fibromialgico quanto para o familiar que tem um envolvimento direto, ele é muito importante. Só que esse acompanhamento psicológico, quando também é direcionado ao fibromialgico, se eu falo por experiência própria, muitos deles ficam bravos,
Ah, mas eu não sou louco. Eu não preciso do acompanhamento psicológico, eu não preciso do acompanhamento do psiquiatra. Gente, temos que abraçar todos os braços multidisciplinares para que o processo da melhora da qualidade de vida ele venha. Entendeu? Então não adianta nós criarmos, eu falei isso uma vez para a minha aula, você está criando um preconceito para com a psicóloga e para com o psiquiatra que você reclama que as pessoas têm para com você. Olha como é que é engraçado. Você já criou um preceito para eles, mas você não gosta que crie para você. Então nós temos muito dentro da patologia que analisarmos as nossas atitudes e ver a que ponto nós estamos dispostos a dar abertura, a buscar o tratamento para que haja aquela melhora. Porque eu sou aquele cara que eu sou muito realista. Eu amo meus pacientes fibromialgicos, mas eu sou muito realista. Como a Mayra está aqui, eu vou falar direto e a Mayra sabe o que acontece muito. Muito desses fibromialgicos, onde nós levamos a melhora, muitos têm a reluta por um processo de vitimização também já que vem de muito tempo, em aceitar, em abraçar um tratamento. Então, isso são pontos que você, como acometido, como paciente, tem que repensar se você tem essa postura para que a Mayra, a Dani, outros profissionais da Abrafibra ou de outras associações possa chegar até você. Uma vez eu usei uma frase que é, agora eu fiquei bravo por um procedimento que aconteceu dentro da Abrafibra, eu falei, pronto, agora eu só ajudo quem quer ser ajudado. Pois eu gastava muito tempo ajudando pessoas que só voltavam e me batiam, só entravam lá para me ofender e deixava de atender aquele que queria. Por quê? Porque aquele fibromialgico que tanto reclamava comigo de que ele era lidado pelas outras pessoas, ele era afastado, ele também afastava outras pessoas. Então é um processo de uma autoanálise para ver como está sendo a sua abordagem para com o seu profissional, independente da área que seja, para seu familiar, para com você mesmo dentro daquela patologia. Deixe as pessoas chegarem, deixe a ajuda chegar até você. Por mais raiva, por mais dor que você esteja naquele momento com vontade de xingar, seja sutil, tente ser carinhoso para com aquele que está tentando se aproximar. Que tudo fica melhor quando se tem um lar mais equilibrado. Perfeito. Ô, William, eu sei que acho que tá meio que quase acabando, né? Aqui o tempo do Instagram. A gente podia ficar horas e horas falando sobre fibromialgia, né? Pena que essa demora, só dura uma hora. Deixa eu só ler duas coisas aqui. Ai, Sim, meu Deus, toda vez que eu não tô bem com esse negócio aqui, mas foi lindo, ó. A gente pediu dicas e aí eu tenho aqui a nutricionista Saira. Assim que eu descobri que tinha fibromialgia, reuni várias informações, vídeos e mostrei a minha família para eles e mostrei a minha família para eles entenderem um pouco. E deu certo. Que bom, que bom. Aí a Isabela deu parabéns pra gente. Aí ela voltou aqui, a nutricionista Saira. Exatamente. Embora tenhamos cheios de dores, nós devemos nos colocar no lugar do familiar também. É isso que a gente tenta ressaltar para vocês. A gente não quer invalidar o sentimento de vocês, né? Tudo que está acontecendo, mas a gente quer dar uma chance para a comunicação melhorar entre vocês. Sem comunicação, a gente não chega a lugar nenhum. Quando não há comunicação, há guerra. E não é a guerra que a gente quer paz. Tá? Magda, Raimundo. Minha família só começou a me apoiar quando eu mudei algumas coisas em mim e passei a compartilhar informações com eles. É isso, essa é a tecla que a gente está batendo, Magna. A gente precisa compartilhar, conversar, passar e não cobrar. Cobrança não, mas compartilhamento sim, cumplicidade sim. É isso que precisa uma família, ser cúmplices um do outro, né, William? A Wanda MVSC. Às vezes acho que sou um peso. Wanda, você não é um peso. Você só vai se achar um peso se você se colocar nesse lugar. Ninguém vai conseguir te colocar nesse lugar a não ser você mesma. Uma coisa que a gente nunca pode esperar de ninguém e nunca sentir por ninguém é pena. Não tenha pena de você mesma, não sinta pena das pessoas, não permita que as pessoas sintam pena de você. Pena é muito ruim. Eu tenho uma psicóloga uma psicóloga que trabalha num outro local comigo, que ela dá um exemplo fantástico. É duro escutar, mas eu acho que vale a pena
falar para vocês esse exemplo que eu escutei tantas vezes num programa de educação em dor. Quando a gente sente pena de alguém, a gente tá dizendo que eu tenho um controle aqui, né? Então, eu tenho um controle. Se eu começar a sentir pena de mim mesmo, permitir que o William, por exemplo, sinta pena de mim, eu tô dando direito a ele de, sabe, de me menosprezar o máximo possível. Eu tá querendo dizer que esse controle aqui que tá na minha mão tem maior utilidade do que eu, porque ele pode ligar a televisão, pode mudar as coisas, mas eu não sirvo para nada. Então, eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Não se sinta assim. Você não é um peso. Eu garanto para você que você não é o peso. E eu tô pedindo para você que, se você ainda vai se sentir assim, me procure, Mayra, ou procure o William, por favor. Meu nome está ali em cima, Mayra Perazzoli, ou William Fernandes. Nos procure, nós vamos ajudar você. Nós vamos botar você em contato com a nossa psicóloga, ela vai te ajudar o máximo que puder. Nós não queremos que ninguém saia dessa live hoje se sentindo peso, porque vocês são pessoas maravilhosas. E vocês merecem todo o carinho, vocês merecem todo o respeito. Mas vocês só vão conseguir isso se vocês se respeitarem, se vocês sentirem carinho por vocês mesmas. Porque se a gente não se amar, se a gente não se cuidar, não há ninguém no mundo que vá fazer isso pela gente. O mundo só consegue respeitar a gente se a gente se respeita. Tá bom? Olha, Jaqueline Pimentel, vou falar por mim. Eu, por conta da fibromialgia, me tornei grossa, estressada e precisei mesmo do trabalho multidisciplinar para melhorar meu humor. Jaqueline, tudo bem? Porque assim, ninguém fica normal, né, William, quando tá com dor. Ninguém é normal. Dor. O mundo da pessoa desaba mesmo, mas que bom. Que bom que você foi atrás de um acompanhamento, que você entendeu que a gente precisa realmente dar um passo para a mudança, né? O que vocês querem ficar vendo o tempo todo? O abismo, a solidão e a tristeza? Ou um novo horizonte de várias possibilidades de uma vida melhor? Eu voto pelo horizonte, eu quero novas possibilidades. Eu não posso ficar batendo na minha cabeça o tempo todo me lamentando. É difícil, mas a gente precisa ter força para seguir em frente e a gente está aqui para ajudar vocês. Luciene Duarte. Precisamos acordar e sair do vitimismo. Acho que é isso que ela quis dizer. Eu era vítima em tudo. E eu vi que estava amarga e amargando o próximo. Dia com acompanhamento psicológico e acompanhando a Abrafibro e o Instituto de Fibra. Parabéns, Luciene. A gente não gosta, a gente escuta muito essa palavra vitimização, mas a gente realmente não gosta dessa palavra, né, William? Porque é uma palavra que dói muito na nossa alma, né? Escutar. Vitimização é uma palavra que corrói a gente por dentro, porque a gente sabe que vocês não tentam se vitimizar. Muitas pessoas não querem se vitimizar e nem acham que estão fazendo isso, mas ficam num ciclo vicioso de sofrimento. Eu tô com dor, não saio da cama. Se eu não saio da cama, quem não se movimenta fica rígido. Rigidez piora a dor. Eu tento me mexer, a dor fica mais forte. Aí eu acho que é porque eu me movimentei, aí eu converso com alguém, aí eu fico triste. A tristeza também piora a minha dor. E eu fico naquele ciclo vicioso, sabe? Aquele ciclo. Vamos sair desse ciclo, gente. Vamos realmente abrir a janela e deixar o sol entrar um pouco na nossa vida. Tá, tem algumas dicas aqui. Olha só. Da Viviane, me lembro lá atrás, quando eu tive o diagnóstico, que eu exigia demais do meu filho e marido. Mas a verdade é que a mudança tinha que partir de mim, até o momento em que eu aceitei me tratar. É isso, Vivi. Vivi é maravilhosa. A Luciana está dizendo que o Instituto Fibra, que participo, é na cidade do Juazeiro do Norte, no Ceará. Olha onde está chegando isso, que Bacana, maravilha! tá Lá muito longe. que felicidade. Elisa, poucos profissionais têm essa sensibilidade. Tento fazer novas conquistas. Achei importante sua fala, Mayra. Perdi muita coisa, mas acredito que poderia conquistar novas coisas e aprendo após terminar. Conta com a gente, Elisa. Nós estamos aqui com vocês. Aqui é ninguém solta a mão de ninguém mesmo. Quer falar, William? Não, só para falar que o que você abordou é muito correto. Nós estamos aqui para ajudar.
Eu não quero sair dessa live com ninguém se sentindo um peso, se sentindo mal, pois a nossa função dentro da Abrafibro é justamente essa, é abordar, é entender e é abraçar o acometido pela fibromialgia, eu na minha área, a Mayra na dela, a Vivi, a Dani, a Rayane. O nosso cunho dentro da Abrafibro é trazer um pouquinho mais melhora na qualidade de vida de vocês. Mas para isso, nós precisamos que vocês nos deem essa oportunidade. Sabe, eu sei que a dor ela é irritante, mas nós precisamos estar juntos para uma melhora na qualidade de vida. Ô Mayra, eu tô achando que ela vai cair agora, a nossa live. Tá bom? Será que já vai cair? Zenilda, muito obrigada por ter entrado. Se eu não conseguir responder as pessoas todas, me desculpem por não ter lido todos os comentários. A gente vai olhar depois e tenta responder de alguma forma. Entrem na Abrafibro, nos procurem no nosso